Oi pessoal, hoje nós daremos início à nossa segunda aula da série de 3 aulas que nós teremos ao longo desses dias. Mas antes da gente entrar no tema de inteligência emocional, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguiram responder o exercício da roda da vida e se vocês tiveram alguma dificuldade. E caso a resposta seja sim, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo cada um de vocês. Mais uma vez eu enfatizo a importância de vocês responderem esse exercício, pois a partir dele a gente vai conseguir fazer algumas conexões para que vocês consigam ter maior clareza dos objetivos e das metas que nós precisaremos definir para que vocês consigam alcançar tanto os objetivos profissionais como pessoais, entre outros aspectos da vida de vocês. Bom, mas vamos lá. O que é afinal inteligência emocional? A inteligência emocional se traduz na possibilidade da gente conseguir compreender as nossas próprias emoções e usufruí-las a nosso favor. Além disso, também compreender o comportamento dos outros para que a gente consiga ter uma relação de harmonia e equilíbrio. Por que ela é tão importante? Ela é importante, pessoal, porque quando nós conseguimos neutralizar o nosso lado emocional com o nosso lado racional, a gente consegue muitas vezes ter maior controle daquilo que nos deixa mal, nos coloca para baixo, de emoções negativas, de pensamentos negativos, fazendo com que a gente compreenda o porquê das coisas e assim, ganhando essa consciência, a gente consegue ter mais autonomia para lidar com todas essas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Mas por que ela é tão importante? Porque quando nós conseguimos conciliar o nosso lado racional do cérebro com o lado emocional, nós neutralizamos muitas vezes as emoções negativas, que também acabam sendo aí na grande maioria das vezes destrutivas para o nosso dia a dia. E então, ganhando essa consciência, a gente também ganha a possibilidade de potencializar aquilo que nos faz bem, para então termos os resultados aí que a gente tanto almeja. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês os 5 pilares que contemplam a inteligência emocional. Esses 5 pilares eu tirei como referência do livro do Daniel Goleman. Ele é um autor, jornalista, que também aí estudou muito profundamente os conceitos de inteligência emocional e eu acho bem interessante a forma com que ele esboça todo o conhecimento dele, porque acaba sendo claro e também algo que a gente consegue de fato refletir na nossa realidade. O primeiro pilar é conhecer as suas próprias emoções. E assim como eu sempre digo, né, pessoal, é importante nós olharmos para nós mesmos e mais uma vez, olha o ponto do autoconhecimento que nós conversamos lá na nossa primeira aula. Quando a gente, de fato, reconhece o que nos afeta, o que não nos deixa bem, o que nos agrada, a gente consegue ter maior clareza das emoções que estão sendo geradas em nós, os sentimentos que nós temos e com isso a gente ganha mais autonomia, de fato, para conseguir ter uma melhor gestão também da nossa própria vida, da nossa rotina, do nosso tempo, entre outras coisas. O segundo pilar é controlar as suas próprias emoções. Então, depois que a gente conhece aquilo que nos afeta, aquilo que nos agrada ou desagrada, a gente começa a trabalhar em atitudes e ações que sejam positivas para que a gente consiga, de fato, expressar aquilo que para nós faz sentido. Então, vou dar um exemplo aqui bem comum para vocês, expresso dentro da realidade, muitas vezes até do âmbito profissional, onde nós recebemos uma crítica. Dependendo de como nós estamos, pode ser que a gente tenha aí algumas respostas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui comum. Se nós não estamos tão preparados para receber essa crítica, se nós estamos numa semana talvez um pouco mais negativa, a tendência é que essa crítica seja encarada como algo negativo. E daí, muitas das vezes, a gente acaba também tendo uma emoção, um sentimento e expressando de fato uma atitude que naquele momento talvez não seja tão conveniente dentro da circunstância vivenciada. Tem outras situações ainda em que aquilo nos afeta tanto que a gente fica remoendo por dias, por semanas aquela situação. E o pior, às vezes a gente está num grupinho ou próximo das pessoas de trabalho, por exemplo, e se a gente recebe um olhar, se a gente vê a pessoa comentando algo, parece que tudo é contra nós. Então todo mundo está sabendo daquela crítica, todo mundo está sabendo daquele comentário e aquilo começa a tomar uma proporção às vezes muito maior do que de fato
Era. Então percebam o quanto é importante a gente conhecer aquilo que tem nos afetado e controlar. Porque se a gente não tem um autocontrole, em algum momento isso acaba se tornando um conflito ao ponto da gente não conseguir de fato ter mais esse controle nas nossas próprias mãos. O terceiro ponto é a automotivação. Eu sempre costumo também postar bastante conteúdo em relação a isso, o quanto é importante a motivação, tá? E quando a gente se refere à motivação, nós estamos falando de algo mais intrínseco, ou seja, é algo de dentro para fora. Nós precisamos nos questionar sobre quais são os motivos que nos faz ter ação diante daquilo que nós estamos buscando para a nossa vida. Então, o que vocês hoje enxergam como positivo dentro do contexto do trabalho de vocês, dentro da vida pessoal, enfim, tudo que tem cercado hoje você no dia a dia. Outro ponto importante aqui, quando a gente fala em motivação, não significa que 100% dos dias nós estaremos felizes para fazer aquilo que nós temos que fazer. Mas quando a gente entende os motivos, a gente cria um compromisso com aquilo. Então a gente passa por uma etapa a qual a gente enxerga a necessidade do foco e da disciplina. Então mesmo em dias talvez um pouco mais ruins, em dias que a gente esteja um pouco mais para baixo, a gente consegue criar estímulos para que aquilo seja realizado. Quarto ponto é a empatia. Então é olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, estar aberto para também compreender as emoções do outro. Um ponto importante aqui, eu sempre costumo dizer que a empatia não é somente a gente se colocar no lugar do outro. Então a gente não vai fazer sempre o que a gente julga ser bom para nós, para o outro. A gente precisa de fato ter uma escuta mais aberta, um olhar mais sensível para entender o que de fato o outro está precisando naquele momento. Então, se necessário, é importante perguntar, é importante ouvir, para que a gente consiga ter essa relação mais aberta e também consiga compreender a importância que nós expressamos no meio em que vivemos. E o quinto ponto é saber se relacionar interpessoalmente com as outras pessoas. Então, isso também é extremamente importante, pessoal, porque a partir do momento que a gente consegue perpassar por todos esses pilares, a gente consegue, de fato, entender os nossos limites, entender muitas vezes o que o outro também naquele momento está expressando, mantendo-se assim uma relação de harmonia. O que traz para nós, principalmente dentro de um ambiente, como por exemplo de trabalho, uma qualidade, um clima muito mais favorável, uma relação muito mais positiva, fazendo com que também isso interfira diretamente nas nossas emoções. Porque vamos combinar, que um ambiente aí desconfortável, que tenha algum conflito, acaba também interferindo, pessoalmente falando, a nós. Então, quando a gente consegue manter esse equilíbrio, isso também acaba sendo extremamente positivo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Até para vocês conseguirem estruturar tudo isso que a gente está aprendendo hoje, tá? Vamos pegar um exemplo. De preferência, pegue a roda da vida de vocês e pegue qual a área ou a média tenha ficado aí menor do que todas as outras, o que reflete que é uma área que talvez você precise se dedicar um pouquinho mais para conseguir fazer com que ela se torne mais positiva e faça mais sentido nesse momento da sua vida. E reflita sobre os questionamentos que eu vou fazer agora para vocês, pensando em todos os pilares que nós acabamos de conversar, tá? Então, o primeiro ponto, dessa área que você elencou, o que você percebe que hoje tem lhe afetado com maior intensidade em relação às suas emoções? Segundo ponto, depois que você identificar essas emoções, o que você pode estar fazendo a partir de hoje que interfira de maneira positiva diante dessas situações disfuncionais? Você consegue enxergar quais são os motivos que te movem a ter ações para que você consiga melhorar a pontuação dessa área específica? Então, por exemplo, vamos supor que foi a área de qualidade de vida que você tenha escolhido e você colocou lá a necessidade de fazer algum exercício físico. Então, quais são os motivos
que hoje fazem sentido para que você consiga de fato estar fazendo esse exercício, para que você consiga criar uma rotina adequada, para que você consiga de fato sentir esse estímulo de você mesma para conseguir todos os dias ter essa disciplina. Agora, tente olhar à sua volta. Tem pessoas envolvidas nessa situação? Essas pessoas, de certa forma, também estão interferindo dentro das emoções que você elencou lá no primeiro questionamento? E se sim, vamos tentar olhar um pouquinho também de forma empática para essa pessoa e o quanto ela pode contribuir ou não diante desse cenário? E por fim, tente observar o ambiente em que essa área que você escolheu está inserida, como que está a relação com as pessoas à sua volta e o que a gente pode estar fazendo também para contribuir para que essa relação seja mais leve, mais harmônica, mais equilibrada, fazendo com que contribua também aí de forma ativa para que a gente consiga aumentar esses pontos dentro da sua roda da vida. Bom, gente, hoje é isso que eu gostaria de passar para vocês. Façam mais uma vez o exercício, porque o nosso próximo encontro nós falaremos sobre objetivos, como traçar metas claras para que a gente consiga de fato alcançar o sucesso, o equilíbrio da nossa vida e sonhos que talvez estejam aí nesse momento um pouquinho parado por algum motivo em especial, mas que a gente talvez precise reacender aquela chaminha para que faça sentido novamente para você. Além disso, observem no dia a dia todos esses pontos que a gente aprendeu hoje. Isso é importante porque vai fazer com que você tenha uma clareza maior sobre tudo o que está acontecendo. Então isso reflete na sua tomada de decisão, nas suas emoções, no que de fato você hoje está sentindo dentro das suas relações, a forma com que você tem se comportado diante delas também e o melhor, a sua qualidade de vida, tanto emocional quanto física. É importante a gente buscar esse equilíbrio, porque quando a gente está desestabilizado emocionalmente, a tendência é que as outras coisas também não fiquem bem. Então, olhe para você, cuide-se, faça com que você tenha motivos cada vez mais para alcançar tudo aquilo que faz sentido para você e não deixe de observar todas as áreas da sua vida. Aquele exercício inicial realmente foi para que vocês tivessem essa concepção. Na maioria das vezes, a gente acredita que uma coisa não está indo bem ou outra, talvez, que não esteja indo tão bem assim. E, de fato, isso acontece. Às vezes, tem áreas da nossa vida que estão melhores nesse momento do que outras, mas a gente precisa sempre focar no equilíbrio. Mais uma vez, obrigada por estarem até aqui e até a próxima. Um abraço!